Chegou a hora de falarmos sobre o polêmico Emília Pérez, filme aí do Jacques Audiard, que tá causando bastante barulho, seja nas redes sociais, seja aí desde que tava nos festivais, agora na temporada de prêmios, porque é um filme que tá rodeado de polêmicas. E eu não queria só falar das polêmicas aqui, claramente, eu queria falar um pouco do que eu achei sobre o filme. E eu tenho muito a ser falado sobre Emília Pérez. Infelizmente, na minha opinião, pouco a ser falado de bom, mas assim, pouco mesmo. Já começo de 2025 e eu me deparo com um dos filmes mais fracos que eu vi esse ano. E é um filme que é bizarro como ele praticamente não funciona em nada. Pelo menos na minha, né, no meu ponto de vista, ele funciona muito pouco. Eu acho que, por exemplo, o Jacques Audiard, ele poderia ter se livrado de uma boa se ele simplesmente preferisse não fazer um musical. Então assim, pra quem não tá sabendo, Emilia Pérez tem as polêmicas, né? Já tem as polêmicas ali do diretor ser francês com atores americanos contando uma história sobre o México sem trazer atores mexicanos, porque eles não acharam, né, falaram que não acharam bons atores mexicanos. A única atriz mexicana que tá no filme, ela tá quase que escondida da temporada de prêmios, né? Não tem muito barulho em cima dela, não tem muito holofote nela. Fora a questão ali de representatividade ruim, reforçar estereótipos. E aqui, para nós brasileiros, a rivalidade com Ainda Estou Aqui, já que, infelizmente, esse é o filme que tá ali meio que batendo de frente com Ainda Estou Aqui pelo prêmio do Oscar de melhor filme internacional. Então aqui a gente já tá meio que com ranço geral aqui no Brasil de Emília Pérez e a gente tá muito bem acompanhado pelos mexicanos que odiaram o filme. E como eu falei, nesse vídeo eu não queria simplesmente focar em polêmica, porque como eu falei, tem bastante polêmica pra gente falar. Eu não queria focar nisso. Eu queria realmente falar sobre a questão cinematográfica do filme, que é também uma questão a ser muito criticada, pelo menos ao meu ver. Como eu falei, o Jacques Audiard ele teria se livrado de uma boa bomba se ele preferisse fazer um filme normal, um filme ali que não é um filme musical, né, sem música, sem ninguém cantando, porque boa parte dos problemas que eu tive com Emília Pérez é com o musical. E eu falo isso como uma pessoa que vocês sabem que eu gosto de musical. Eu gosto bastante de musical, mas aqui nada funciona. Essa questão do diretor francês com americanos fazendo a história mexicana, né, fazendo a história em espanhol, ela sobressai principalmente nas músicas. São músicas que, independente da letra ser boa ou não, e nem todas são boas, mas também nem todas são ruins, a melodia é quase sempre um problema. Eu diria que quase todas as vezes é um problema, porque só teve uma música que meio que acertou na melodia, ao meu ver. Todas as outras elas são bem ruins, e inclusive tem algumas músicas que é até difícil de saber se eles estão cantando ou falando. Parece que fica no meio termo, muito bizarro. Parece que os atores eles não conseguem trazer ali a musicalidade, digamos assim, da música de fato. E aí o filme fica num meio termo esquisito, parece que ele quer cantar, mas ele não sabe como cantar, e aí também não vai falar, porque deveria ser uma música. Para sequências musicais que são muito mal dirigidas. E aí, como eu falei, tem uma música do filme que ela é uma boa música, que é a música El Mal, cantada aí pela Zoe Saldanha, que ela é uma música que ela acerta na letra, que ela acerta na melodia, que ela tem uma ideia legal ali, a cena ela tem algo a dizer, mas ela é completamente mal encaixada, e aí entra a questão de ser mal dirigida, e nesse caso até mal coreografada. Tem gente, se você prestar atenção, tem gente que tá fora do tom ali, não consegue acertar a coreografia, o que eu acho que é muito bizarro, sabe? Porque, pô, é um filme, tem um diretor, a gente vê em vários musicais que tem, sei lá, 50, 100 figurantes em cena, que estão ali fazendo um negocinho bonitinho, estão ensaiando bonitinho, e na hora de fazer a cena do filme, a cena sai maravilhosa. E aqui em Emília Pérez a gente tem uma cena com 6 pessoas na tela e tem gente errando a coreografia, que eu acho bizarro, sabe? Será que é pra fazer um musical? Fizesse um musical com um pouco mais de cuidado. E aí dá uma impressão muito ruim, porque até a montagem é estranha, a música entra no momento esquisito do filme, e é engraçado porque eu tive uma impressão de que é estranho, a música não pertence ao filme, sabe? Aquela música não deveria estar ali. O que é algo que eu vejo muitas pessoas que não gostam de musical tendo problemas com musical porque eles falam que não é algo plausível, porque as pessoas não dançam e cantam na vida real. Eu não vejo problema com isso, mas eu que gosto de musical e não vejo problema com isso, essa sequência ela é tão ruim que eu fiquei pensando, cara, mas não é plausível, isso não faz sentido nenhum. Pra quem não sabe, Emília Pérez conta a história aí da advogada Rita, interpretada pela Zoe Saldanha, que ela é contratada por um chefe do tráfico mexicano, ali, um chefe do crime mexicano, que é o Manitas, que ele quer fazer a transição de sexo e desaparecer. Então ele contrata ela pra ajudar
ele a fazer essa transição. E aí, depois da transição, ele assume esse nome da Emília Pérez. O Manitas e a Emília Pérez, né, que seria o mesmo personagem, são ambos interpretados pela Carla Sofia Gascon, que é uma atriz trans que aí tá no filme com uma questão interessante de representatividade, mas que infelizmente o filme pega e joga no lixo, porque é bem problemático. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita já para se inscrever se não por aqui, deixa um like nesse vídeo para fortalecer, eu tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, com análises individuais, análise de cinema. E se você gosta de filmes, séries, livros, me segue também nas minhas outras redes sociais, o @ está aqui na tela e os links no comentário fixado do vídeo. Mas bora aí falar de Emília Pérez, esse filme que ele tem grandes problemas na direção, tem grandes problemas na parte musical, mas eu acredito que nada disso seria um grande problema se a narrativa dele fosse boa, o que infelizmente não é. É um filme super vazio em narrativa. Tem até o que eu falei na questão no resumo, né, na sinopse, essa questão dele contratar a advogada, a Rita, pra fazer a transição, e isso é meio que na primeira metade do filme, talvez uns 40 minutos de filme, e até que o filme, apesar das sequências musicais serem muito ruins, narrativamente falando, é uma ideia interessante que ele vai trabalhando ali. A partir do momento que a gente tem a transição, parece que o filme não tem mais nada a ser contado, mas é claro que o diretor ainda tá fazendo alguma ideia, né? Ainda tá trazendo algumas ideias, ainda tá contando uma história, e aí é um filme que ele se perde ainda mais, porque ele é um filme de tons e temas que não fazem sentido, mal costurados e que quer ser tudo ao mesmo tempo que não é nada, é tudo muito raso. Então, Emília Pérez, ele é um musical, mas ele é um filme de crime, ele é um filme, um drama, ele é uma comédia, ele é tudo isso ao mesmo tempo que não é nada disso, e ele é sobre o quê? Ele é sobre a criminalidade no México, ele é sobre a história do México, ele é sobre a questão trans, ele é sobre essa mulher, Emília Pérez, e a relação com a família. Também é sobre tudo isso, ao mesmo tempo que não é sobre nada disso. É um filme muito estranho, é um filme muito estranho na hora dele conseguir contar uma história de fato, ele conseguir acertar na história de fato. Justamente por ele ser tão raso, tão pobre nessas questões, é até perigoso quando a gente tem um filme que ele tá tocando num ponto que é delicado, que é a questão da transexualidade, né? Abordando a história de uma personagem trans, abordando isso, né? Incorporando isso à narrativa do filme, só que fazendo isso de uma maneira muito perigosa, muito esquisita. É uma médico e monstruosação dessa ideia, sabe? Que vai trazendo ali a questão trans de uma maneira super desrespeitosa, no momento que ela é referida em vários momentos do filme como meio homem, meio mulher, e aí sempre que ela tem umas descargas de raiva, parece que ela tá mostrando o lado masculino, e aí depois ela mostra o lado feminino, então é uma representação esquisita, eu acredito que é uma representação muito desrespeitosa. Eu não sou trans, então é muito difícil, não quero falar pela comunidade, mas particularmente foi algo que me incomodou bastante, apesar de não ser necessariamente um problema de atuação. Eu acho que a Carla Sofia Gascon, ela tá bem no filme, ela é muito desperdiçada, de fato, mas ela tenta fazer seu máximo ali pra pegar esse fiapo de história, esse fiapo de roteiro e tentar levar a sério, tentar levar, tematicamente falando, esse filme pra algum lugar interessante. Até dá pra falar um pouco parecido da Zoe Saldanha, que ela é uma boa atriz, eu acho que ela é uma atriz interessante, ela está bem no filme e ela canta bem também. Então, no sentido musical, é uma atriz que consegue trazer alguma coisa, consegue agregar, apesar das músicas serem mal dirigidas, serem músicas ruins de ouvir. As músicas do filme são todas muito ruins, inclusive trazem um tom de vergonha alheia que permeia toda a experiência de Emília Pérez. É bizarro como toda a experiência de Emília Pérez, ela é quase que contaminada por uma vergonha alheia que tá presente ali desde o começo do filme. E bom, pra Selena Gomez, assistam Only Murders in the Building, que ela tá muito bem nessa série. É uma série bem legal, uma série bem divertida, porque aqui em Emília Pérez, a bichinha tá maltratada, né? Ela não fala espanhol, então na hora que ela vai falar espanhol, ela parece a Daenerys Targaryen do Game of Thrones. O espanhol dela é bizarro. As cenas já são mal dirigidas, e aí tu coloca a atriz americana pra falar espanhol, aí ela não consegue desenrolar bem o espanhol, isso vai afetar a atuação dela, não tem como. Então as pessoas elas podem ver o trabalho da Selena Gomez por esse filme e achar que ela é uma atriz ruim, quando na verdade ela não é uma atriz ruim, mas aqui ela não consegue ser bem aproveitada, apesar de que a personagem dela é uma personagem até interessante, uma personagem que poderia agregar bastante na história do filme. Mas aí, por várias escolhas ruins do diretor,
a gente tem isso se tornando um problema que afeta bastante da experiência da obra. Conforme Emília Pérez, ele vai se tornando esse filme que parece que ele não tem exatamente uma história pra contar, o diretor ele não sabe o que ele quer falar, ele não sabe como ele quer se posicionar sobre os temas que ele está abordando, e muitas vezes são temas importantes, são temas delicados de trazer, e que eu acredito que é muito errado você trazer isso de qualquer jeito pro filme, né? Você trazer isso, se você não tem uma intenção de trabalhar com o mínimo de respeito, você acaba tornando a experiência do filme muito fraca, muito vazia. E isso dado o fato de uma história que ela é uma história bem ruinzinha no geral. Ela até interessa no começo do filme, ela até parece interessante, mas aí quando o filme já tá ali pelo meio, você percebe que ele não tem muito pra onde ir, ele acaba sendo essa grande salada de ideias, grande salada de tons, temas que vão sendo jogados de qualquer jeito, e no final se torna um filme muito mais cansativo e vergonhoso do que qualquer coisa. Então, para Emília Pérez, nota 2. Sinceramente, eu acho que é um filme bem questionável de várias maneiras. Eu acho que nada disso passa muito pelo trabalho das atrizes, eu acho que passa muito mais pelo trabalho do diretor. Mas é um filme problemático, é um filme cansativo, é um filme bem enfadonho. Eu acho até vergonhoso como a indústria comprou o barulho desse filme ao ponto de levar ele tão a sério assim na temporada de prêmios, o que é muito bizarro. Não é à toa que gera uma rejeição de uma boa parte do público. E ainda assim é esse filme que tem forças aí pra chegar no Oscar de melhor filme internacional, inclusive vai bater de frente com o nosso querido Ainda Estou Aqui, que é milhares de vezes melhor, e também com The Seed of Sacred Fig, A Semente do Fruto Sagrado, que é um filmaço, esse sim, que tem muito a falar e que fala de uma maneira respeitosa e muito pertinente com assuntos que são muito importantes. Enfim, sobre Emília Pérez, você assistiu esse filme? Comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.